Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, mas abençoe mesmo todos vocês agora, enquanto você estiver participando desta live, ou mais tarde, a hora que você quiser, esta palavra venha ao encontro das suas necessidades, não dos seus desejos e cobiças, mas das necessidades. Deus supre as necessidades da gente. Obviamente que quando a pessoa está querendo satisfazer a carne, quer dizer, suas cobiças, suas vontades, enfim, seus sonhos pessoais. Então, não é o objetivo desta palavra. A palavra de Deus vem para atender às nossas necessidades. Necessidades, não cobiças. Então, saiba que a sua necessidade, Deus tem prazer em atendê-las, mas não as suas vontades. Porque é a vontade de Deus que todas as nossas necessidades sejam supridas. Então eu oro, eu suplico com todas as minhas forças, toda a minha fé, que Ele venha abençoá-los, fazendo-os entender a sua poderosa palavra. Porque quando nós temos a nossa alma atendida nas suas necessidades, então o corpo vai agradecer, vai louvar, vai servir como templo do Espírito Santo aqui na terra. Então, que isso aconteça na sua vida. Você entendeu? Você entendeu? Bem, vamos à bênção de Deus. Vamos ao recebimento do maná dos céus. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa, extraordinária. Presta atenção o que diz o texto sagrado. Dizia, pois, João Batista à multidão que saía para ser batizada por ele. Dizia João à multidão. Obviamente que ele estava se referindo aos fariseus, aos religiosos, fariseus, hipócritas. Ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? A fugir. E então ele dá uma ordem. Ele não sugere, mas dá uma ordem. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Bom, o que significa esse texto? Qual o cerne, a mensagem? João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Espero estar preparando o caminho do Senhor para aqueles
cujos corações são humildes para receber a palavra dele. E, obviamente, em seguida, recebeu o seu Espírito. João Batista estava batizando lá no deserto, junto ao Rio Jordão, as pessoas que vinham até ele. Mas o que aconteceu? Os judeus, os religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, aquela gente toda religiosa, vinha até ele para ser batizada. Só que aquela gente religiosa queria ser batizada para cumprir simplesmente um ritual, para, digamos assim, se purificar. Mas João Batista, que sabia, que tinha o discernimento sobre eles, dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. Eles falavam: bem, Abraão é nosso pai. Não, Abraão era verdadeiramente a razão da descendência judaica. E todos os judeus, religiosos ou não, têm a sua origem em Abraão. É de fato isso. Mas não significa dizer que todos os religiosos judeus têm a fé que Abraão tinha no seu Deus. E isso Jesus mostra com clareza lá em Lucas, capítulo 16, ele fala sobre o rico e Lázaro. O rico, que era judeu, quando morreu, foi para o inferno, direto para o inferno. Já o Lázaro, que era judeu, também era judeu, que era pobre, miserável, mendigo, mas ele tinha dentro de si, carregava consigo a esperança, a fé de um dia ser livre pelo Deus do seu pai Abraão. Coitado, ele não tinha nada. Estava nos seus últimos dias de vida e vida miserável. Mas ele carregava consigo o tesouro da fé no Deus de seu pai Abraão. Já o rico, que Jesus nem menciona o nome para não honrá-lo, o rico judeu foi para o inferno. Por quê? Porque o rico, apesar de ter sua descendência em Abraão, ele não cria no Deus de Abraão. Não cria. É como são os religiosos do dia de hoje. Eu sou da igreja A, B, C, eu pertenço à Igreja Universal, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou esposa de pastor, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não interessa o que você é ou o que você faz para Deus. O que interessa, é claro, é o que há dentro de você. Se você é de Deus, então o nome do Senhor Jesus é santificado na sua vida. Como? Pelos frutos da sua vida. E os frutos não são obras. Frutos são o resultado de um novo caráter. Frutos são o resultado de uma pessoa verdadeiramente arrependida. Quando a pessoa é verdadeiramente, sinceramente arrependida, então, se ela roubava, ela deixa de roubar. Se ela mentia, ela deixa de mentir. Se ela adulterava, ela deixa de adulterar. Se ela fornicava, ela deixa de fornicar. Enfim, ela vive uma vida agora contrária à que ela vivia antes de se arrepender.
ela vivia no pecado, agora ela vive uma vida reta, correta, digna. E veja que João disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Dignos de arrependimento. Esses frutos dignos de arrependimento, novamente falo, diz respeito ao caráter, à honra, à hombridade, à verdade. A pessoa que é verdadeira, é sincera, é honesta, ela é o que é. Às vezes a pessoa pode ser até miserável, uma pecadora infeliz, mas ela é uma pessoa sincera, verdadeira. Então essa pessoa, com certeza, um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai estar diante de Deus, ela vai se converter, ou melhor, ela vai ser uma pessoa arrependida, porque ela é sincera. E são essas pessoas que Deus escolhe, né? Os sinceros, os humildes. Mas, infelizmente, dentro da igreja física, existem muitos, como os judeus naquela altura, que Jesus censurou, que Jesus criticou e, inclusive, condenou por causa da sua insinceridade, a sua hipocrisia. Eles falavam uma coisa e viviam outra. Isso acontece demais. Demais. A pessoa fala uma coisa e vive outra. Eu fico pensando aqui que o torcedor, normalmente o torcedor, esse pessoal que faz parte da torcida, de torcidas organizadas do seu clube, elas dão a vida pelo seu clube. Elas são sinceras. Suas paixões pelo seu clube é assim doente. É uma coisa assim doentia. Elas colocam toda a força no seu clube. Elas vendem tudo para viajar para outro país para ver, assistir o seu clube. Às vezes sai de lá com a dor de cabeça dupla, porque gastou o seu dinheiro e o seu time perdeu. Perdeu o campeonato, perdeu o título. Então, assim também é dentro da igreja. Há muita gente dentro das igrejas físicas, institucionais, você me entende, né? Que são assim. Elas são apaixonadas pela sua igreja, pela sua denominação, pelo seu pastor, pelo seu bispo, seja lá o que for, só que elas não produzem frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque nunca se arrependeram. Nunca se arrependeram. Mas tem o título de pessoa cristã. Eu sou isso, eu sou aquilo, etc, 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 etc. Então, quando você vê um obreiro, uma obreira, um ex-obreiro, um ex-pastor, um ex-bispo, esposa, seja lá o que for, de bispo, seja qualquer que seja, com um testemunho ruim, com um fruto podre, contaminado, bichado de arrependimento, ela não foi arrependida, ela não está arrependida. Ela continua na insistência de querer ostentar o nome da sua igreja, do seu pastor, seja lá o que for. Ela continua. Só que ela está perdida, completamente perdida, desorientada, porque nunca se arrependeu. E os batismos dela, que ela às vezes batiza várias vezes, não aconteceu nada. E o Espírito Santo nunca veio sobre ela. Mas elas estão dentro da igreja, elas estão envolvidas lá no trabalho, atendem outras pessoas, sabem ter um discurso cristão, mas o coração continua
daquele jeito, corrupto. Os frutos dela são podres. E aí, quando vem as tribulações, quando ela sofre as consequências dos seus pecados, ela vem para o pastor, ela vem reclamar, lamentar, buscar justiça. Mas como uma pessoa que vive na injustiça faz questão da justiça? Como? Como é que uma pessoa que vive uma vida desordenada, injusta, e eu digo injusta, desordenada, não é com respeito a só que ela não rouba, que ela não adultera, que ela não mente. Não! Aqui fala em frutos dignos de arrependimento. Quando a pessoa tem frutos dignos de arrependimento, essa criatura é cheia do Espírito Santo, porque Deus não quer perdê-la. Então ele enche aquela vida da sua presença e ela se torna o templo vivo de Deus aqui na terra, como está escrito. Nós somos o templo vivo de Deus aqui na terra. Portanto, se somos o templo vivo de Deus aqui na terra, então os nossos frutos são dignos de arrependimento. A nossa vida é voltada para fazer o bem para o nosso próximo e não ficar buscando a tal justiça que ela crê para si, mas não para Deus, nem para os outros. Ela está crendo só para receber os benefícios da justiça, mas não está interessada em viver na justiça. Então, muita gente, infelizmente, desgraçadamente, dizem ter se arrependido, aparentemente parecem ser arrependidas, mas os frutos dela em casa, ela é uma má esposa, um mau marido, um mau filho, uma filha rebelde. Em casa, no trabalho, na escola, na rua, os frutos dela são podres. Mas na igreja, vestida de obreira, de obreiro, ou mesmo de pastor, ou seja lá o que for o título que ela ostenta, é tudo hipocrisia. E pensa que Deus não está vendo. Aí quando vem os problemas, quando ela é tirada, quando ela fere as regras, a disciplina que há na igreja, porque a igreja do Senhor Jesus é uma igreja de disciplina, de ordem. Quando ela quebra essas regras e que mostra os frutos podres de arrependimento, não os frutos dignos, mas fruto podre, obviamente que ela é separada, excluída. Ela é excluída. Como que vai misturar uma coisa boa com uma coisa ruim? Se você coloca uma laranja podre no meio de milhares de laranjas boas, fatalmente aquela laranja podre vai contaminar todas as laranjas boas. É ou não é? Então, ela tem que ser excluída, tem que tirar a laranja podre e jogar fora. Não pode ser deixada ali. Ela tem que ser removida. Então, na igreja do Senhor Jesus, existe esse critério. Quando nós não o fazemos, quando nós não identificamos a laranja podre, o próprio Espírito Santo se encarrega de fazê-lo. Por quê? Porque ele não quer contaminar os outros, ele não quer que os outros sejam contaminados. Então a pessoa fica do lado de fora reclamando, lamentando, poxa, eu fui injustiçada, aconteceu isso. Não foi injustiçada, ela foi punida, ela foi injustiçada, saiu porque não estava se conduzindo, não estava dando testemunho
de ter sido arrependida, de frutos dignos de arrependimento. Esse que é o problema, minha amiga, meu amigo. Antes de você, e eu estou falando agora com aquelas pessoas que se dizem injustiçadas, antes de você escrever aqui no nosso Instagram, reclamando, lamentando, eu fui injustiçado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olhe para os seus frutos, olhe-se no espelho. Se você é verdadeira, verdadeiro, se você é sincera, sincero, você há de convir que o erro não está na igreja, nem nos outros, mas em você. E você quer, porque quer, com unhas e dentes, justiça. A justiça foi feita. E quem fez a justiça? O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, porque ele zela pela sua igreja. Ele zela, ele sabe que nós não temos competência, capacidade, nem poder para conduzir um trabalho de milhões de pessoas. Nós não temos esse poder. Só ele sabe e conhece os corações. Só Deus conhece os corações. E não adianta a pessoa querer enganar a si mesma ou enganar os outros. Ela sabe quem ela é. Ontem eu falei do meu testemunho, quando o Espírito Santo falou comigo. Quando eu disse para vocês que eu estava andando, era por volta de meio-dia, eu estava pensando no meu futuro, nos meus sonhos, querer ganhar dinheiro, querer casar, etc, etc. E chama a atenção que eu não estava na igreja, eu estava no meio da rua, lá na Lapa, andando com os livros debaixo do braço e pensando apenas no meu futuro aqui na terra. E é interessante que o Espírito Santo, ele leu meus pensamentos. Ele viu que eu estava inclinado para fazer a minha vontade. E então ele veio com aquela palavra forte. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi quando eu tomei um susto, porque eu não estava pensando em Deus, eu não estava pensando nas escrituras sagradas, eu não era convertido, eu não era nada. Como não sou nada, mas uma coisa eu sei, que Deus falou porque ele leu os meus pensamentos, ele leu, e ele veio com a palavra certa, na medida certa, para despertar a minha fé, para que eu pudesse então tomar uma decisão. E de fato, eu tinha 19 anos de idade quando aconteceu isso. E eu nunca me esqueço, e jamais vou me esquecer. Então, minha amiga, meu amigo, Deus conhece os seus pensamentos, suas intenções, não só as suas, as minhas, as nossas. Ele conhece. Eu dei o testemunho de como Deus age. Ele falou comigo, eu não estava na igreja, eu não estava pensando em Deus, eu não estava pensando em nada das coisas divinas, nada, zero. Só estava pensando em mim. E ele veio com aquela palavra. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E essa é a palavra que você deve entender. Você está pensando no seu eu, no seu umbigo, e esquecendo daquilo que você está careca de ouvir, que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta ser obreira, pastor, bispo? O que adianta você ocupar um cargo relevante dentro da igreja e continuar com frutos podres de arrependimento? Você vai para o inferno se você morrer nessa situação, amiga e amigo. Desculpa lá falar assim, mas é que eu fico irado com essa situação. As pessoas que estão dentro da igreja ouvem a palavra, a gente está aqui falando, ensinando, orientando, falando o que é arrependimento. O arrependimento é uma guinada de 180 graus, em outras palavras. Você dá uma virada na sua vida. Você vai em sentido contrário que você estava indo.
Se você era mentirosa, você deixa de ser mentirosa. Se você era adúltero, você deixa de ser adúltero. Se você era ladrão, você deixa de ser ladra ou ladrão. Se você é aquela pessoa que vivia fornicando, você deixa de fazê-lo. Você sacrifica a sua carne, seus desejos, suas cobiças, suas vaidades, seu oba-oba. Você sacrifica tudo para que, então, você seja aceita pelo Senhor Jesus. É isso, minha amiga, meu amigo. É tudo por tudo. Não há como a gente tentar dar um jeitinho, mais isso, mais... Nada disso. Ou é ou não é. Ou você é ou você não é. Ou eu sou ou eu não sou de Deus. Não tem mais ou menos. Essa é a realidade. Então, quando vêm os problemas, as tribulações, as lutas, as pessoas ficam colocando as culpas nas outras pessoas. É muito bom isso. O mundo gosta disso. O mundo não quer assumir as suas culpas. Aconteceu lá no Jardim do Éden. Aconteceu lá. Depois que Eva caiu, então Deus falou com ela, ela disse, não, mas a serpente me enganou. A serpente me enganou, colocou a culpa na serpente. Mas a serpente não pegou a fruta proibida e colocou na sua boca. Não. Ela pegou a fruta. Ela aspirou a fruta. Ela comeu da fruta. E ainda por cima, para não ficar sozinha no seu pecado, ela instigou Adão a comer da fruta. E depois, quando Deus foi falar com Adão, ele falou, foi ela que me deu, a mulher que tu me deste que fez eu cair. Quer dizer, um joga a culpa no outro. E assim continua a humanidade. E a serpente, o diabo, fica só rindo de ver como o ser humano é bobo e não pensa, não raciocina, não medita. João Batista, antes daquela gente toda se batizar, dizia, raça de víboras, raça de víboras. Jesus também chamou os judeus, os fariseus, os hipócritas de raças de víboras, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira? Não tem como fugir. Quando a pessoa vive na hipocrisia espiritual, da hipocrisia, digamos, entre aspas, evangélica ou cristã, ela vai colher os frutos, quer ela goste ou não. Quer ela pense que foi injustiça da igreja, de quem quer que seja, ou não, ela vai colher os frutos. Por quê? Porque Deus é justo. E tem mais. E tem mais. Deus fala com clareza. Os ímpios não terão paz. O último versículo de Isaías 48. Deus fala, os ímpios não terão paz. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode fazer a fama, pode ter o mundo aos seus pés, pode ganhar o mundo inteiro, mas não vai ter paz. Não vão ter paz. Então, isso que acontece. Você pode até mensurar a sua vida espiritual, avaliar a sua vida espiritual pela paz. Se você é aquela pessoa, presta atenção, por favor, se você é aquela pessoa que está em paz consigo mesmo, com a sua própria consciência e com Deus, então você sabe que Deus é com você. Mas se não há paz, não adianta você ir na igreja, ser dizimista, ofertante, não adianta você fazer doações, não adianta você ser caridosa, bondosa, religiosa, nada disso. Se você sente se a sua consciência, melhor dizendo,
acusa você de alguma coisa, não deixa você em paz, fica latejando dia e noite sem cessar, é porque você está com culpa no cartório. Você tem culpa no cartório. Você não tem paz porque Deus não permitiu essa paz. E por quê? Porque você está carregando o pecado dentro de si. E não havendo arrependimento sincero, o pecado continua. Você sabia, minha amiga, meu amigo? Você pode esquecer os seus pecados, mas os seus pecados não vão esquecer você. Essa é a realidade. Para você e para mim, eu posso me esquecer dos meus pecados, mas os meus pecados não vão se esquecer de mim. Claro, se eu já fui lavado mesmo, de fato, no sangue do Senhor Jesus, e a minha consciência está leve, sublimamente leve, graças a Deus. Então eu estou em paz comigo, eu estou bem com Deus. Mas se há alguma coisa que incomoda, que a incomoda, então tem alguma coisa errada. Pese a sua consciência. Se você é sincero, você vai ver, ou se você é sincero, você vai ver que a sua consciência é o seu juiz. Cada um tem uma consciência, cada um tem um juiz pessoal. E esse juiz julga. Se a consciência está acusando, é porque tem culpa no cartório. É porque os frutos do arrependimento, ou os frutos de arrependimento não são dignos. A pessoa pensa que fazendo as obras de Deus, as obras físicas, curar, libertar, abençoar as pessoas, isso vai eliminar os seus pecados. Não vai, não. Os pecados só são banidos quando há o arrependimento sincero. Aí sim, quando há o arrependimento sincero, a pessoa é transparente, ela é o que é, ela é franca, ela é sincera, ela é verdadeira, ela quer o que é certo, o que é justo, ela é uma pessoa nova, uma nova criatura, porque aí sim o batismo dela teve valor, teve sentido, foi válido. Mas se não foi válido, porque não havia tido arrependimento. E os judeus falavam, não, mas peraí, nós somos filhos de Abraão, quer dizer, sou da religião, descendência de Abraão, eu sou. Jesus disse, eu sei, bem sei que vocês são descendência de Abraão, mas vocês não querem ouvir a minha palavra. Por isso que a minha palavra não entra em vocês. E a verdade é essa, que muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, muitas, não são poucas não, muitas, a maioria, finge ser uma coisa que não é. É igual político. Você sabe como político é. Que promete isso, promete aquilo. Mas ele sabe que o que está prometendo não vai poder cumprir, porque não tem condição de cumprir. Mas ele promete para ganhar a confiança. Mas com Deus não tem esse negócio não, minha amiga. Ele conhece a nossa consciência, a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas intenções. Muito forte isso. Quando Deus falou comigo, ele mostrou que sabia bem os meus pensamentos. Quando ele disse, o que adianta você pensar no seu futuro, nas suas conquistas materiais e perder a sua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Minha amiga, meu amigo, a palavra é essa. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Porque os indignos, os frutos indignos,
faz você sofrer, gemer. Você pode imaginar, eu fico pensando, se as pessoas escolhidas por Deus passam por tribulações, desafios, pelo crivo do fogo, batismo de fogo, pelo deserto, imagine os que não são de Deus. O que o diabo faz? Porque Deus permite que nós passemos pelos desertos, pelo batismo de fogo, os batismos de fogo. Mas aqueles que apresentam frutos dignos de arrependimento, esses permanecem e vencem até a morte. Vence tudo, vence o mundo, vence a si mesmo, vence a morte, vence o pecado, vence tudo. Mas quem não apresenta frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, não é só frutos de arrependimento, não, frutos dignos, não é indigno, não, frutos dignos de arrependimento, aqueles que não apresentam esse fruto digno de arrependimento, estão fadados ao inferno. João Batista diz, raça de víboras, e Jesus também fala lá no discurso dele, lá, Mateus capítulo 23, você vai ver. Leia lá, capítulo 23. Quantas vezes Jesus disse, raça de víboras, quem vos ensinou ou induziu a fugir da ira? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Ou a pessoa se converte, ou a pessoa se arrepende de fato, de verdade, ou então ela está perdida. Essa é a realidade. Eu sei que o meu discurso é muito, digamos assim, duro, difícil. Eu tampouco estou ligando se a audiência ou não. Eu não estou aqui para fazer nome ou mostrar alguma coisa. Não. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Quem tiver ouvidos para ouvir, vai ouvir e vai colocá-lo em prática. Quem não tiver, paciência. O que eu vou fazer? Mas uma coisa eu sei, nós vamos continuar falando, pregando, ensinando. Vamos continuar falando aquilo que está escrito. Porque não sou eu que inventei isso, é o Deus quem falou, através de João. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, eu sou membro da igreja A, B, C, D, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, ou eu tenho Abraão como pai, eu sou descendente de Abraão, eu sou judeu, eu sou isso, eu sou aquilo. O povo judeu agora mesmo, você está vendo? Israel, agora mesmo, nesses momentos, está sofrendo as consequências dos seus pecados. Deus há de guardá-los por causa de Abraão. Mas não é porque eles são dignos disso, não. É porque Deus fez um juramento a Abraão. Então Deus guarda aquela nação como menina dos seus olhos. Mas o povo que anda perdido, esse sofre as consequências do seu pecado. Bem, são outros 500, são outras coisas, outra coisa, não quero falar sobre isso agora. Mas uma coisa está certa. Então João Batista disse, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai a Abraão, temos por pai, eu pertenço à igreja A, eu sou isso, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou esposa de pastor, eu sou filho de bispo. Não interessa o que você é ou deixa de ser. Se você não apresenta fruto digno de arrependimento, você está perdido. E aí ele complementa dizendo, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto,
É frutos, são frutos. São frutos. Não é que faz, mas é que dá bons frutos. Que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É isso que está reservado àqueles que não apresentam frutos dignos de arrependimento. Você, pastor, que está me assistindo nesse momento, esposa, olhe para a sua vida. Não se esconda atrás da capa de pastor, não, nem de esposa de pastor, não, nem bispo. Você que é bispo e que por acaso não apresenta esses frutos dignos de arrependimento, você vai dançar um dia, você vai sair fora. E depois não vem com aquela conversinha, mas eu fui injustiçado, puxa, olha só. Não tem? Meu pé me dói, nada disso. Ou você é ou você não é. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mas aquela árvore que dá bom fruto, ele aduba para que limpa, não é isso? Para que dê mais fruto ainda. Graças a Deus. Jesus é bom, é justo, perfeitamente justo. Aleluia, graças a Deus. E que caia a ficha para você, minha amiga e meu amigo, que fica buscando a sua justiça. Você foi injustiçado, foi isso. E você não olha para os seus pecados, você só olha para o que você quer, os benefícios, a justiça. Quero justiça, justiça. E os seus pecados não a tem deixado ou não o tem deixado em paz. Por isso, você colhe a vida que tem levado. Infelizmente, vai fazer o quê? Deus abençoe a todos com o entendimento dessa palavra. Deus abençoe a todos. O machado já está à raiz das árvores. E aquela que produz bom fruto será guardada. Mas aquela que não produz bom fruto será lançada no fogo. Está escrito, claro, transparente. E você entende perfeitamente isso. É ou não é? Deus abençoe, então, aqueles que querem ser abençoados, que verdadeiramente querem a verdade, querem se libertar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.